Olá pessoal, graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui começando mais um programa Escola Bíblica na TV, também no rádio. Graças a Deus por isso, por essa oportunidade que temos, tanto nós aqui como você que vai nos acompanhar, essa oportunidade de ouvir a palavra de Deus, né? Nós vamos aqui, Escola Bíblica, exatamente aprender da Bíblia, como devemos nos salvar, né? Buscar a nossa vida, a nossa salvação. Então, que Deus nos abençoe e que venha nos ensinar o Espírito Santo nesta lição, né? Nós estamos no 4º trimestre de 2024. Nós estamos estudando o tema e subtema As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel o que prometeu. Então é isso aí, nós temos que estar firme nas promessas, né? Sabendo que fiel é o que prometeu. Aí a gente só tem que prestar atenção nessas promessas, porque tem a parte negativa. A promessa é para quem exatamente obedece, né? Então nós vamos estudar a 6ª lição, 10 de novembro de 2024. O assunto da lição, as promessas ou a promessa de cura divina. A promessa de cura divina. Então o texto áureo, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Isaías 53, versículo 4. Né? Então o texto áureo aqui é bem claro, né? Verdade prática. Jesus é o médico dos médicos. E não há enfermidade que ele não possa curar. Isso aí é realidade. Eu acho, assim, só para começar aqui já, começando a introdução aqui da lição, a parte mais difícil para Jesus curar é exatamente a alma do homem, né? Que tem que ter o arrependimento mesmo. De alma, né? Um arrependimento de espírito, no sentido, nesse lado espiritual do homem. A necessidade, ele tem que se achar necessitado espiritualmente para que a alma seja curada. Ou seja, salva, né? Tire a enfermidade da alma do homem, que é exatamente a condenação eterna, que o homem já nasce dessa forma por causa da enfermidade que Adão adquiriu, né? Então, o mais difícil é isso aí, porque a parte natural, quando você faz o lado material, espiritual, o material está garantido. A coisa mais difícil mesmo para o homem alcançar não é Deus fazer, que aqui às vezes as pessoas podem, como está dizendo aqui na verdade prática, né? Que Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. Então o que é isso? Porque às vezes a pessoa pode achar que tem umas que ele não cura, né? Ou tem alguma coisa difícil para Deus. É aquela palavra que o anjo disse para Abraão. Tem alguma coisa impossível a Deus? Ele fez uma pergunta para Abraão. O que é que Deus não pode fazer? Quando ele desconfiou, ficou achando meio incrédulo ali, achando que ele não podia ter um filho mais. Não é nem por causa dele, mas mais por causa da mulher. 90 anos de idade. Aí o anjo disse, mas não tem nada impossível a Deus, né? Então é o caso aqui. Agora, por que se torna impossível para os homens? Porque o homem não acredita. O homem não busca isso aí. Então, é por isso que eu estou falando que o mais difícil é isso, não para Deus, mas para o homem. É difícil porque precisa alcançar arrependimento para chegar nessa cura, principalmente da alma.
Aí quando nós vamos falar no sentido natural, o homem, ele não, aqui fala sobre médico, né? Que a gente não deve desprezar os médicos no sentido. Acredita em Deus ali, de maneira, você se afirma nisso e às vezes não é para Deus curar. Tem uns médicos para isso também. Mas muitas vezes é para você mesmo curar você mesmo. O que é isso? Um controle de alimentação. Então Deus, ele te dá o entendimento para você sobreviver na terra. E é em todos os sentidos. Ele pode te dar o entendimento para você ir no médico. Ele pode te curar instantaneamente ou lentamente, ou só controlar essa doença. E te dar o entendimento para você controlar essa doença. Controlar ou eliminar. Porque às vezes é de uma má alimentação, a maneira de você agir, tá dormindo pouco ou muito, sei lá. Então tem toda essa coisa que Deus, ele vai te dar se você buscar mesmo. O que está acontecendo, Senhor? Ele vai te dizer. Então, às vezes, a cura não é uma cura que você vai lá, aí a pessoa bota a mão na cabeça, lá um presbítero, como vai dizer aqui, né? E você fica curado. Às vezes, o que adiantou se você for curado e você continuar fazendo errado? Volta de novo. É isso que acho que a cura melhor é você obedecer. Então tem esse lado aí que o médico também, se você for no médico, ele vai dizer, muitas das doenças, ele vai dizer, olha, a partir de hoje, esse remédio aqui vai curar essa doença aí. Mas se você continuar fazendo assim, vai voltar. Quer dizer, aí a mesma coisa é Deus. Ele quer que você mude de atitude, né? Aí se você não mudar, que adianta Deus curar hoje? Amanhã de novo, amanhã de novo. Que é isso, rapaz? Então você é teimoso, né? Então tem esse lado, a gula é pecado, exatamente porque você se alimenta demais. Então tem toda essa coisa aí que a gente tem que falar aqui para que a pessoa não ficar, Deus não cura nada, que eu tô... Não, se tu tá fazendo tudo errado e quer que Deus é responsável, é Deus, né? Não, então eu tenho que escutar o Senhor. Ele vai dizer assim, do jeito que tu tá fazendo, não tem condição. Tu vai morrer e é logo. Tu tá te matando. Faz o quê? A mesma coisa de um vício, né? Que as pessoas pensam que vício é só fumar, beber, é comer também. Ou outras coisas qualquer, você dormir pouco, tem tanta coisa aí. Você se estressar demais, trabalhar além do que der, tem tanta coisa que pode causar doenças que Deus, ele pode. Eu comigo mesmo, eu tive que aprender, porque na verdade eu aceitei Jesus com 47 anos de idade. Aí eu tive que aprender, dormindo pouco, e Deus disse, tu precisa dormir. Eu não estou dizendo que eu aprendi, que a gente sempre é rebeldezinho, né? Mas eu procurei me controlar, porque senão eu ia ficar enfermo. Eu já procurei Jesus até por causa da enfermidade mesmo, também, mas aí sarou. Por quê? Eu controlei. Quer dizer, tem que controlar a ira, você tem que aprender a ser manso, ter paciência, vai pedindo para Deus e Deus vai. Mas nada ele pode fazer se você não quiser. Fique certo disso, né? Também o médico não pode fazer nada. Ninguém, nem teu pai, nem tua mãe, nem teus filhos, ninguém pode fazer nada se você não quiser. Então eu acho que a maior cura, a responsabilidade está em nós mesmo. O poder de Deus está aí, para todas as pessoas, mas quem quer, quem acessa isso? Exatamente Isaías 55, né? Foi 53, né? 53. Exatamente. 53, que é exatamente o que nós estamos falando. Leitura bíblica. É que ele diz quem deu crédito, né? Sim. A nossa pregação e a quem esse poder de Deus se manifestou. Porque não pode, o remédio quer se manifestar, vamos dizer, eu acabei de falar aqui, né? Do remédio que o médico passou. Mas você não permite, você toma errado, você não mudou.
A de a rotina. rotina que tal, entendeu? Já passo para você que você pode prosseguir. Graças a Deus estarmos juntos para estudarmos, aprendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus, essa riqueza, esse tesouro que é a palavra de Deus. Quanto mais nós aprendemos, mais nós nos defendemos, mais nos libertamos das nossas dúvidas, das nossas inseguranças, dos nossos medos. Essa palavra é poderosa. Algo me tocou bastante quando você citou que procurou Jesus exatamente por conta de uma situação que lhe incomodava, sua saúde. E quantas pessoas têm procurado Jesus para buscar, às vezes, um recurso exatamente nessa área da saúde física. É importante, Jesus prova o seu amor para conosco, né? Mostrando que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus não nos desaponta quando nós buscamos com sinceridade. Tem muitas pessoas que estão no leito e que acreditam que pode levantar de lá, mas é como você já citou, tem muita essa preocupação com o seu corpo físico. Esse corpo físico, ele vai se deteriorar mesmo. Esse corpo físico, ele vai terminar mesmo e não demora muito. Ele é uma matéria que se dissolve, que se acaba. E Jesus tem um plano muito maior para a nossa vida, muito melhor, que não envolve apenas o nosso corpo físico. Às vezes nós nos preocupamos tanto, mas você colocou muito bem aí no início, que o plano de Deus é para atingir a nossa alma, o nosso espírito. Se isso ocorre de forma eficaz, como está na palavra, a questão do corpo físico é uma questão já de consequência. Consequentemente, o meu corpo físico já vai desfrutar desses resultados, porque embora eu não desfrute de uma saúde perfeita, mas eu vou desfrutar de uma paz perfeita, de uma confiança perfeita que o meu Redentor vive. Como Jó mesmo fez essa declaração, Jó teve numa enfermidade onde ele sofreu o desprezo da família, da comunidade, pois era como se ele tivesse leproso, cheio de chagas. Mas mesmo assim ele não perdeu a sua fé. Ele conseguiu restituir a sua saúde física, mas mesmo assim ele não ficou à margem, vivendo desolado, vivendo como se fosse desamparado, pois ele tinha algo superior. A esperança. Ele tinha a esperança em Deus, a confiança em Deus e, acima de tudo, ele sabia que mesmo o seu corpo desfalecendo, ele tinha uma esperança viva de uma vida eterna com Deus. Então, da mesma forma, nós estamos aqui para anunciar esse evangelho. Isso é poderoso demais. Nós vemos, às vezes, até em placa de igreja. Então, várias denominações, elas têm esses 4 pilares como as bases fundamentais da sua crença, da sua fé, que Jesus Cristo salva. Primeiro, ele salva. Que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, que é a promessa que Jesus nos deu de que enviaria o Consolador, o Espírito Santo, e que arrebatará a sua igreja. Então, são esses 4 fundamentos para a maior parte das igrejas cristãs. Jesus Cristo continua tendo o mesmo poder, como ele teve ontem, ele tem hoje e terá eternamente, que está lá em Hebreus, né? Que Jesus Cristo é o mesmo. Então, ele operou cura, operou salvação, operou milagres. O ministério de Jesus foi cheio de milagres, de acontecimentos que o homem jamais poderia fazer. O ministério de Jesus era a demonstração viva da compaixão. Porque se nós formos no hospital, é o que nós mais vamos ver, são pessoas
totalmente desoladas, desamparadas, pessoas às vezes já até rejeitadas pela família porque estão num estado de calamidade física mesmo, mas Jesus nunca abandonou. Mas ele mesmo, Jesus mesmo, ele foi afrontado nesse sentido de, ó, se tu é o filho de Deus, faz isso, faz aquilo. O inimigo sempre faz isso, né? E as pessoas, às vezes, sei lá, até pelo natural, às vezes mesmo com uma força maligna ali nela, afronta assim, né? Deus dizendo. Então, aí você vê o próprio Jesus, ali o ladrão da cruz disse, ó, tu não faz milagre? Tu não é filho de Deus? Desce dessa cruz aí. Então tem uns momentos que Deus não é para fazer, não. Então a pessoa tem que entender esse lado aí, porque senão você vai achar que Deus não está contigo. Mas tem momentos que não está mesmo, não é para ele fazer aquilo lá. E ele sabe todas as coisas. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem do que ama a Deus. Então a gente tem que acreditar nisso, a gente não se desesperar por causa disso. Às vezes Deus não faz o que você está querendo porque vai piorar a situação. Então, quando ele age, é porque está certo, está correto. Então, veja que o apóstolo Paulo, ele escreve em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que comais, que bebais, que façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, nós não podemos fazer pensando em receber, do jeito que eu quero. Eu vou receber, mas do jeito que Deus quer, porque é Ele que vai dar. Então, assim, a gente... Aí o apóstolo Paulo diz também em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, se nós buscarmos em Cristo, acreditarmos em Cristo, só nesta vida, nós somos o mais miserável de todos os homens. Então, não busco Cristo para mim melhorar da minha perna, para mim ficar mais gordinho, mais magrinho, mais riquinho, mais pobrinho, não. Eu busco em Cristo para me salvar, as outras coisas é lucro, meu Deus. Isso aí, Jesus ele falou para a gente não se preocupar com isso. Às vezes, quando Jesus fez a multiplicação dos pães a última vez, ele atravessou o rio para o outro lado, quando chegou lá, o povo chegaram junto, ou seja, o pessoal foram na frente, depois ele chegou, e aí o pessoal disseram, como isso veio para cá? E ele disse, olha, vocês não me buscam por causa da salvação, não buscam por causa da palavra, para a salvação, mas vocês me buscam por causa do alimento que eu dei para vocês, comida. Aí disse, vocês têm que trabalhar não pelo alimento que perece, mas pelo pão da vida, pelo pão que dá a vida eterna. Que é exatamente isso aí que nós precisamos entender, que se você for curado 10.000 vezes, às vezes nos meus programas eu falo essas coisas assim, meio exagerado, né? Porque Deus, ele falava assim também, o Senhor Jesus sempre dizia no extremo, logo para não ter. Se você for curado 10.000 vezes de enfermidade física e não for curado da alma, que adiantou? Diga para mim, se você não tiver salvação, que adiantou você ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Como disse Jesus, né? Então a mesma coisa eu digo, que adianta ser curado 10.000 vezes e depois morrer e ir para o inferno? Então, se você tem salvação, irmão, que isso é cura, a maior cura que um ser humano pode receber. Você vê que Isaías ele diz, o príncipe deste mundo cegou o entendimento das pessoas, para que tendo olho não veja, tendo ouvido não ouve, tendo entendimento não entenda, para que não seja curado. Exatamente salvo. Porque quando você entende isso, irmão, você leva uma vida... Eu vi um pregador falar uma vez e meu Deus, eu gravei aquilo e eu sempre digo, já disse muitas vezes. Ele dizendo assim, pessoal, o melhor que está acontecendo na tua vida hoje, ou seja, o que está acontecendo na tua vida hoje é o melhor de Deus para ti. Foi o que ele pôde achar em ti para te dar. Porque depende de você, é você que vai criar a situação.
Porque o poder de Deus está aí, nunca é para mal. É só para o bem da pessoa. Primeiro salvar, ele quer que tu ande todo arrumadinho, bem bonitinho, todo arrumadinho. O problema é que você é teimoso. Então, o melhor é isso aí que está acontecendo com vocês. Se humilham logo para melhorar mais, porque senão... Então, assim, sabe aquela coisa de você não dar muita comida para o cachorro, porque senão ele te morde? É meio que assim. Então, quanto mais Deus te dá, no sentido natural, mais você se afasta dele, que não deveria ser. Mas você relaxa. Comer, beber e folgar e a alma gritando. É isso aqui. Quer dizer, aí Deus ele dosa lá, dá uma pancadinha na perna, dá ali uma dor de cabeça, que é para você, tem Deus, sim. Então você se lembra, se você está com saúde, buscando a Deus, está fazendo certo. Busque o que puder, porque você vai manter-se com saúde. Então o que aconteceu comigo aí, exatamente essa enfermidade Deus controlou. Aí sempre ele disse assim, eu vou te curar, não agora. Porque se curar, tu quebra o cabresto, quebra a corda, tá entendendo? É assim que Deus faz. E você entende isso, sim senhor, tá bom Senhor. Aí ele vai soltando ali os metros de cabresto para você pastar por mais longe um pouquinho. Não sei se dá de entender a linguagem aí que eu estou dizendo, mas exatamente ele vai te dando mais folga. Você vai adquirindo essa confiança do Senhor. E aí você vai melhorando, né? Da enfermidade, ele vai te dando a compreensão de como controlar isso aí. Então Deus, eu não vivo, eu não tomo remédio nenhum. Mas você vê as enfermidades, Paulo, os lenços de Paulo curavam as enfermidades fugiam, ele mandava o lenço dele, leva lá, quando as enfermidades fugiam dos lenços de Paulo, está escrito na Bíblia. Mas Timóteo, ele não curou Timóteo, ou seja, que não é ele, era Jesus. Ele disse, Timóteo, não toma só água, toma sempre com um pouquinho de vinho por causa do problema que tu tem no teu estômago. Ele poderia esfregar o lenço dele, né? Nele lá, no amigo dele, mas o que faz? Tem outros lá que ele disse, o fulano ficou enfermo lá, que não pôde vir. Então é assim. As pessoas têm que entender que Deus é Senhor que trabalha, não é o homem. Né? E a questão da cura, a questão da salvação, a questão de nos apropriarmos das promessas, porque a promessa da salvação é dada por Jesus, mas aí nós precisamos de fé, desenvolver a nossa fé. Para a cura, que já é uma das bênçãos resultantes da salvação, também vai exigir da minha parte fé. Crer no poder de Jesus Cristo. Tanto ele tem poder para nos salvar, ele pensa em todos os detalhes na vida do ser humano, né? Deus não planejou e não prometeu apenas a salvação, a garantia de vida eterna, mas ele planejou para nós também desfrutarmos de bênçãos que demonstrassem esse poder de Deus na nossa vida, trazendo a salvação, esse poder da palavra que nos liberta do pecado, através do sacrifício de Jesus, e, consequentemente, também desfrutarmos da promessa de cura. Lá em Salmo 103, versículo 3, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. Então, a fé, ela precisa ser constantemente exercitada para que possamos desfrutar das bênçãos do Senhor. Não necessariamente no nosso tempo, da nossa forma, mas que possamos ter essa sabedoria e não nos tornarmos incrédulos. Porque tem tantas pessoas doentes. Consequências do pecado. Não necessariamente da pessoa que está sendo portadora daquela enfermidade, mas o pecado que já contaminou, trouxe essa corrupção para a matéria, para o corpo do ser humano. E aí nós precisamos estar o tempo todo combatendo isso, através do poder da palavra, através da nossa fé, através de oração, né? Oração, principalmente pelos líderes presbíteros,
E buscar, perseverar na oração e buscar também recursos médicos, se necessário for. Pois é, e as curas, assim, que Jesus faz, é para testemunho, é tipo o Evangelho. O Evangelho é para salvar, claro, mas também para testemunho. Não, tu ouviu, naquele dia não vai ter ninguém por inocente. Tu nunca viu falar de mim. Então é para testemunho. Contra você, às vezes. É exatamente quando for o julgamento, né? Então, da mesma forma, a enfermidade. Tu foi, Senhor, eu fui curado pelo Senhor e então não mereço a salvação. Não, Senhor. Tu não recebeu tua cura lá, tu deveria ter acreditado que eu estou aqui. Espiritualmente era para tu acreditar. Aí até ali, Jesus fala ali em Mateus 7:24, né? Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, né? E muitos me dirão naquele dia, né? É o 21, né? Mas muitos, 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Ao 23. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vós que sabia quem eu sou e não fazia o que eu digo. É isso aí. Praticar a iniquidade é exatamente isso. Quer dizer, o tanto que ora pela pessoa, tem nada a ver porque curou a pessoa. Eu fui usado pelo Senhor para curar as pessoas. A jumenta foi usada para Balaão. Aí ela salvou a jumenta. Então tem esse lado aí. São os dons, né? Existem Tá os entendendo? dons de curar também, né? Pessoas que... E aí Paulo tinha tudo, os dons, mas curou Timóteo. Outro parceiro dele, que eu esqueço o nome agora, que eu deveria ter pesquisado. Mas ele curou. O fulano ficou lá enfermo, Timóteo. Ele não veio porque está lá enfermo. Quer dizer, por que ele não curou ele? Não é assim. Quem cura é o Senhor Jesus. Eu curei. Pelas mãos do Judas Iscariote foi feito maravilhas. Mas ele salvou. Não quis. Quer dizer, da mesma forma é o outro que recebe também. Eu recebi a cura, eu sempre digo que o mais, assim, que dá mais ênfase nessa questão aí, é a ressurreição de Lázaro, de 4 dias, né? Aí, mas se Lázaro não seguiu Jesus, não continuou sendo crente, ele foi para o inferno. Quer dizer, a gente acredita que ele foi salvo, porque ele era crente mesmo. Quer dizer, ressuscitou dos mortos para comer feijão de novo e pecar, não vacila, E meu. morrer de novo. Aí ele tornou morrer. Quer dizer, a pessoa tem que entender esse lado. Eu tenho que obedecer o lado espiritual, que é para mim me salvar. E essa cura natural não tem nada a ver. A mesma coisa de eu ouvir a palavra e não viver a palavra. Quer dizer, é um exemplo, Deus te dá um exemplo aí, para tu saber que eu existo, eu vou fazer isso contigo. Aí para tu, daqui para frente, tu agir de forma diferente. Mas se não agir, faz o quê? Por causa daquela cura, aumentou o pecado dele. Se ele, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Jesus disse, aquele que é mais dado, mais é cobrado. Pronto. Quanto mais você conhece Jesus, mais responsabilidade você tem de obedecer. Quanto mais conhece o Evangelho, também. É que é a mesma coisa, né? Então, isso aí. É o que queremos falar, isso aí. Então, vamos prosseguir aí. Leitura bíblica em classe, Isaías capítulo 53, versículos de 1 até o 5. Mateus capítulo 8, versículos do 14 ao 17. E Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15. Vamos lá para Isaías capítulo 53, versículos de 1 ao 5. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca.
Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mateus capítulo 8, versículo 14 ao 17. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Tiago, capítulo 5, versículo 14 e versículo 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Exatamente. Então, tem essa autoridade dada pelo próprio Deus para os homens, para eles exercer esse ministério aqui na terra. Não é anjo, não é nada, é homem. Então, homens de Deus, quando diz homem no sentido ser humano, né? Que buscam Deus, que tem Deus na vida, orar pelas pessoas e as enfermidades fugirão. Mas isso não é uma regra. Triscou, saiu. Não é assim. Eu acabei de falar, o próprio apóstolo Paulo, ele tinha essa autoridade, mas não curava todo mundo. Do mesmo jeito é Jesus. Ele chegou na terra dele e não fez milagre lá em Nazaré. Por quê? Não acreditaram. Receberam ele como um carpinteiro que, esse aí que fazia as mesas da minha casa lá, é o filho de José. O cara vem com a história de ser Deus aqui. Curou ninguém. Aí ele mesmo disse: agora vocês me fazem um verdadeiro, me dirão um verdadeiro provérbio. Médico, cura, faz a obra que tu faz em outros lugares. Mas como que faria? Ele mesmo disse: faz na tua terra. Ele disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua terra natal. Exatamente. Porque as pessoas conhecem, aí não acredita que ele seja um homem de Deus. É o que as pessoas aqui acreditavam em Jesus. Está aqui 700 anos de Cristo. Isaías já dizendo aqui: fizemos dele caso algum. Olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que desejássemos. É exatamente o evangelho, é isso aí, irmão. Ou por que esses caras que diz que conhece Bíblia aí, tem esse negócio dessa autoridade aí, conversa fiada? Pois tem. A autoridade de expulsar demônio, de curar enfermo, perdoar os pecados, orando nós. Criatura de Deus é boa, não há nada por que rejeitar, sendo recebido ou recebida com ações de graça. Pela palavra de Deus e pela oração é santificada essa pessoa. Ou seja, perdoado os pecados, fica santo. A pessoa que não tem pecado é santo. Então, é santificada a pessoa pela oração, pela palavra de Deus, que nós vamos orar em nome do Senhor, não é no meu nome. É no meu nome eu te... Não vai funcionar. Não, em nome do Senhor, eu te expulso daí, eu te perdoo no nome de Jesus Cristo, pronto. Então, assim que é as orações, né, e que precisamos entender esse lado aí, que tem o lado humano, que não vale nada, nenhum, mas não tem um que preste.
Tudo é um vaso de barro, um bolão de barro. Não presta para nada. No sentido de salvação. Ou de expulsar demônio, curar enfermo, tem nada, não tem poder nenhum. Mas o Deus que está nele tem. A mesma coisa de você confiar também num feiticeiro. Você vai num feiticeiro acreditando que ele vai te ajudar. Aí o que vai acontecer? Você pode, porque quem coloca enfermidade também é o inimigo, você está acreditando nisso aí. Vai acontecer ali, mas ele só mudou de cativeiro. Você continua sendo um servo do maligno, porque você está acreditando. Mas o feiticeiro que buscou no diabo está lá com aquele poder maligno nele, que tem ação também. Claro. Então tem esse lado que a gente tem que explicar para as pessoas entender, que às vezes diz, não, porque eu fui no feiticeiro. Tem gente aqui assistindo nós de todo jeito. Tem gente aí que nunca foi numa igreja, mas já foi num terreiro de macumba. Aí vai lá, fui lá e fui curado, é claro. Mas vê se tu tem salvação. Aí vai para a Bíblia e olha lá se tu tem. Não tem. Quer dizer, aí o inimigo ele sai daqui e vai para ali. Ele muda de cativeiro você. Aí vai aumentando as algemas. Vai ficando pior. Mas com Deus não. Se o Filho vos libertar verdadeiramente. É por isso que tem essa palavra verdadeiramente. Porque é até a mentira. Que não é verdadeiro o negócio. É só uma lubriação. Uma tapiação do inimigo. Mas Deus, ele é verdadeiro. Ele é luz. Ele é vida. E esse capítulo 53 de Isaías é incrível, que ele teve uma revelação de Jesus na cruz, que realmente parecia algo tão insignificante, mas quando nós olhamos para a cruz e para a morte de Jesus, da forma que ele foi crucificado como um malfeitor, nós precisamos olhar com o mesmo olhar daquele ladrão que estava do seu lado e olharmos ali e visualizarmos ali a causa de Jesus estar ali, é a causa do nosso pecado. Exatamente. E o propósito de Jesus estar ali é porque se ele não morresse, nós não teríamos a vida. Então nós não podemos ignorar tamanho sacrifício, tamanho amor, tamanha entrega, porque por um homem entrou o pecado a toda a humanidade, mas por um sacrifício de um homem santo veio a salvação a todo aquele que crê. Então essa é a riqueza da morte de Jesus e ressurreição, que com essa ressurreição ele garante a vida, a nossa vida aliada à dele, alienada a vida dele, todos os que creem. Pois é, aí você vê, quando diz aqui na verdade prática que Jesus é o médico dos médicos, né? Então, ele criou os médicos, né? Quer dizer, aí você vai ver que ele é o antídoto contra o pecado que originou todo o mal, tudo que é mal, inclusive a morte do homem, que ele tem que passar por essa morte, foi o pecado que originou isso aí tudinho. Mas o Senhor Jesus, quando você busca nele, inclusive, que eu digo assim, para dar ênfase, a vida eterna você tem. Você sai da morte para a vida. Agora imagina a vida natural. Eu vim para que tenhas vida e a tenhas com abundância. Não é uma vidinha de você andar, é o Salmo 1, versículo 3 lá, né? O versículo 2 e 3, que aquele que medita na sua palavra, na sua lei de dia e de noite, tem prazer, é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Dá o seu fruto na estação própria, o que é isso? Está tudo certo, não tem nada errado com essa pessoa. Aí a folha não seca, tudo que faz prospera. O que é isso? A pessoa pode estar velhinha, porque vai envelhecendo mesmo, não tem jeito. Mas aí, não, como é que tá, meu tio? Estou na paz do Senhor Jesus, estou só esperando ir para o céu. A pessoa está sempre alegre. Então, vida com abundância. Então, o que é vida boa na terra? É você ter paz. Se não tiver paz na alma, pode ter trilhões no banco. Trilhões. Não tem nenhum que tenha trilhão, acho.
só tem bi. Mas pode ter trilhão. Pode ter o mundo inteiro, como diz Jesus. Que adianta? Perdendo a alma, que é perdendo a alma, está machucada, a alma está oprimida pelo inimigo. Quer dizer, você não dorme direito, você está aflito, alguém pergunta para ti, não, o negócio está preto. O cara diz essa palavra assim, não, meu negócio está tudo certinho. É assim, quem tem Jesus, né? Então quem tem Cristo tem o etídodo, né? Isso. Vamos aos objetivos da lição, que são 3. O primeiro, explicar biblicamente a promessa da cura divina. Segundo objetivo, compreender qual a origem e as consequências das doenças no mundo. E terceiro objetivo, conscientizar de que Cristo cura sim. Exatamente. Aí essa é a origem, né, da enfermidade, já sabe, né? Foi o erro de Adão que mudou todas as coisas. O próprio Jesus disse para ele, a terra é maldiçoada. Não foi, vou tirar os homens, tirar a barata, o cachorro, e aí o resto é maldiçoado. Não, ele disse, a terra é maldiçoada por causa de ti. Acabou. Então foi no geral, não ficou ninguém. Todos os animais adoecem, morrem, aquela coisa. Por causa disso aí. Não, nem morria. Ninguém, é tudo certinho. Inclusive, principalmente o homem, que o homem foi feito em imagem e semelhança do Senhor, eterno. Agora, na verdade, o homem adquiriu a morte, por isso aí, mas ele escapa por Cristo, né? Exatamente. De viver com Jesus outra vez, né? Como já conviveu antes, vai conviver de novo. De volta ao jardim, a comunhão plena. É exatamente o que Jesus nos dá. A introdução, na cruz do Calvário, o Senhor Jesus realizou uma obra completa de salvação. Essa obra efetivada por Ele nos autoriza a clamar pela cura divina. Nessa lição, veremos que no plano divino, o Senhor nosso Deus desejou curar o seu povo para o alívio do sofrimento. Esse plano ocorreu de maneira poderosa no ministério de Jesus, sendo consumado no poder da obra do Calvário. Jesus Cristo cura, sim. Palavra-chave, cura divina. Só que a salvação, carro-chefe. Com certeza. Pode ver Jesus quando ele dá ênfase logo no pecado da pessoa. Perdoados são os teus pecados. Aí o pessoal, mas quem é esse que fica perdoando pecado? Só Deus pode perdoar. Ele diz, não, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem o poder de perdoar pecados. Qual é a diferença que faz? Eu dizer, perdoados são os teus pecados, pega a tua cama e vai para a tua casa. O homem levantou. Então, quando perdoou os pecados, sarou tudo. Não ficou, foi nada. Mas, aí fica o teu controle. Daí para frente. É isso que eu acabei de falar aqui. Aí você fica descontrolado como era. Não, você vai ter a cabeça agora, é Cristo. Você é um membro dele, é para ser assim. Aí ele vai te controlando e você fica sarado. Agora, se você tomar conta da tua vida, volta as mesmas coisas, né? Você acaba fazendo as coisas errado e aí você vai tomando veneno. É você que vai se envenenando com o pecado. É tipo isso aí. Então, coma a Bíblia, que aí é saudável, né? Agora, comer, tomar, tem até um hino que diz que a gente... 523. Há muitas fontes de gozo no mundo e nela os homens vão sempre beber. Mas são cisternas e poços imundos que águas vivas não podem conter. Pronto, esse verso bem aí, ó. Certinho. Cisternas e poços imundos, já pensou? Verdade, verdadeiro. Primeiro tópico, a promessa bíblica da cura divina. Primeiro subtópico,
A profecia messiânica de Isaías 53, a profecia bíblica de Isaías 53 apresenta o Senhor Jesus como Messias, o Cristo de Deus que foi pregado na cruz do Calvário para a nossa redenção. Isaías capítulo 53, versículos de 1 ao 3. Dessa forma, a obra do Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena, de modo que, além de ser redimido e liberto do império do pecado, o salvo também recebe cura das doenças por causa da obra do Calvário. Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5. Sim, o nosso Senhor Jesus sofreu em nosso lugar, tanto sofrimento físico quanto espiritual, e por isso a obra da salvação é completa. Além disso, o evangelista confirma o cumprimento da profecia de Isaías no ministério de Jesus. Mateus capítulo 8, versículo 17. Por isso podemos afirmar que Jesus salva e cura. Exatamente. Pode confirmar que isso é realidade, né? E aí, mediante tem esses dois lados. Você recebeu a cura, tanto o que efetuou no sentido foi usado pelo Espírito de Deus para curar, quanto o que receber não pode se gloriar por isso. É porque tem gente que se gloria que Deus falou com ele. Deus levantou um profeta lá no culto e falou comigo coisas mesmo que verdadeira e que aí você tem que ter um certo cuidado com isso aí, para não ficar dando trabalho para Deus, né? Porque às vezes não é para elogio seu ou privilégio seu, não. É para você se consertar, saber que existe Deus. É para você, a partir daí, abrir teu olho, vigiar, porque Deus existe, está de olho em ti. E tem um controle, então é esse lado. Receber a cura, que a glória seja para o Senhor e que eu, a partir dali, seja um exemplo para mim vigiar e buscar no Senhor sempre a direção do que fazer. Do mesmo jeito é o que foi usado. Obrigado, Jesus, por ter me usado. Nada sou. Aí continua sendo crente, hein? Assim, né? E a nossa fidelidade a Deus, ela traz milagres e milagres. E muitos deles, às vezes, livramentos, nós nem temos consciência, né? Às vezes, situações que jamais nós conseguiríamos superar se não fosse a grande misericórdia do Senhor. Exatamente. Então, tem muitas pessoas que já não eram para estar viva, tem outras que eram para estar com várias limitações no seu corpo físico e Deus gradativamente vai libertando a pessoa de certas circunstâncias, né? Outros precisam lidar com isso, precisam amputar algum membro do corpo e mesmo assim precisa também se manter firme e não usar isso como algo que revolte, que gere revolta no seu coração, culpando a Deus, né? Então, se nós olharmos mesmo com os olhos de Cristo, nós vamos perceber que durante toda a nossa vida o Senhor cuida de nós. Às vezes acontecem as coisas exatamente para você enxergar, para você retornar. Você está indo para o... Porque tem coisa pior do que ir para o inferno, não existe. E tem pessoas que acabam endurecendo o coração e Deus dá um culpando tapa, Deus. Né? Mas Deus ama o ser humano, Ele ama o pecador e aborrece o pecado. Tem um testemunho do José Wellington, acho que é José Wellington, Camargo, aquele... Hélito Camargo, acho que é só Hélito Camargo, né? Que é irmão do Zezé de Camargo. O testemunho dele é esse aí, que ele era crente, usado por Deus em cura, assim como nós estamos falando. Deus usava ele e tudo, mas não curava ele, né? Aí que está o negócio, né? Que as pessoas têm que esclarecer isso. Não, Deus cura quem quer, faz o que Ele quer, não é a gente não, meu. Ele usa a gente. Quer dizer, ele é paralítico das pernas, né? Mas o Deus usava ele. E aí ele, por causa de uma palavra lá, que eu não vou dizer aqui, que vai alongar a coisa, por causa de uma palavra ele se desviou, não foi mais para a igreja.
E aí ele, para voltar, ele pediu para Deus. Um dia ele vendo na televisão um pregador pregando, ele disse: Senhor, eu preciso voltar para a tua casa. Faz o que o Senhor quiser. É tudo que Deus quer. É o que o Senhor vê que deve fazer para mim voltar. Ele disse que depois disso ainda aconteceu 2 casos. Ele quase mata o filho dele com o carro. E outro lá, outro acontecimento, para ver se ele voltar, ele não voltou. Aí aconteceu aquele sequestro, o maior de todos os tempos do Brasil, 97 dias. Ele disse que se fosse 96, se convertia não. Tinha que ser 97. Quando ele se converteu, Jesus deu escape para ele. E o escape, eu vou te falar, está lá no testemunho, é escape mesmo. Ele viu, foi o anjo do Senhor. Com a espada desembanhada na frente dele, assim mesmo, de verdade. Porque foi coisa tremenda. Então assim, mas tinha outro jeito. Ele tinha que passar por ali, perdeu a orelha, cortaram a orelha dele. Rapaz, mas tu não vai te arrumar não, rapaz, não é possível, não vai voltar mesmo não. Faca velha cega. Aí ele diz, não, agora... Mas ele, quando cortaram a orelha dele, ele já estava convertido já, ele disse. O Senhor botou a mão na cabeça dele, ele sentiu a mão de Deus. E ele não sentiu nada nem antes e nem depois dessa orelha dele, de dor nenhuma, nunca. Porque Deus sarou. Então assim, só para você ter uma ideia do que é, né? Vamos prosseguir. Pedir para o Senhor nos dar sensibilidade no nosso coração. Exatamente. Para compreendermos o plano dele sem endurecermos, porque o inimigo que nos instiga a endurecer o nosso coração e nos afastar da bênção de Deus. Segundo subtópico, o cumprimento profético no ministério de Jesus. O texto bíblico de Mateus, capítulo 8, versículos 14 ao 17, apresenta o Senhor Jesus curando a sogra de Pedro. Em seguida, ele recebe endemoniados e enfermos, expulsando os demônios de quem estava escravizado pelos espíritos imundos e curando os enfermos que se encontravam diante dele. O evangelista Mateus se referiu a esse episódio da seguinte forma: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus capítulo 8, versículo 17. Esse relato mostra que o plano de salvação de Deus levava em conta também a cura divina dos enfermos. Exatamente. Jesus se importa com todas as áreas da nossa vida. Com certeza. Vamos prosseguir. Terceiro subtópico, os ministros são chamados a orar e ungir os enfermos. Ao longo do Novo Testamento, os apóstolos, os demais líderes e a igreja primitiva criam no poder curador do Senhor Jesus, de modo que o povo de Deus esperava receber a cura por meio da oração acompanhada de unção com o azeite por parte dos ministros da igreja e, se fosse o caso, também acompanhada de confissão de pecados. Tiago capítulo 5, versículos 14 e 15. Assim cabe como responsabilidade dos ministros de Deus ungir os enfermos com azeite e orar com fé por eles. Quantos testemunhos mostram que o Senhor Jesus ainda cura, pois se trata de uma obra consumada no Calvário. Isso aí, tem que ser de maneira correta, né? Bíblica. Correta é a Bíblia que é o certo, né? Então é isso aí, que Deus abençoe. Nós vamos aqui para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho voltamos com o segundo tópico da lição. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos,
podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que eleva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba a minha alma, ó, peço-te, vem banir de ondas do mal que me cobrem. Quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre. Vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que eleva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que eleva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Graças a Deus já estamos de volta. Nós vamos para o segundo tópico da lição. Segundo tópico, origem e consequências das doenças no mundo. A origem das doenças no Éden. A origem das doenças e suas trágicas consequências remontam ao ato de desobediência dos nossos primeiros pais, conforme relato
em Gênesis capítulo 3. O pecado do ser humano fez com que as enfermidades surgissem acompanhadas de dor, sofrimento e morte. Por isso, conforme apresentamos no primeiro tópico, a doutrina bíblica da cura divina tem como base a obra do Calvário, pois, de acordo com a Bíblia, a verdadeira causa do advento das doenças é o pecado. Gênesis capítulo 3, versículos de 1 ao 7 e versículos 22 ao 24. Pois é, e Romanos 6, 23, né? O salário do pecado é a morte. O que é isso? Isso vem acrescentando. Você vê que Caim, quando ele matou o irmão dele, Deus falou para ele que quando tu lavrares a terra, ela não te dará mais a mesma força. Ou seja, já foi diminuindo a coisa, já foi ficando mais difícil. Tanto produção da terra vai ficando mais difícil, né? No sentido, a terra ela é forçada a produzir, porque os homens fazendo química aí, mas ela não tem mais a mesma força. Você vê as catástrofes, as coisas que acontecem, então. Aí você vai ver as doenças aumentando também, porque o pecado vai aumentando, o salário vai acumulando dívida, né? Então, quanto mais derrama-se sangue na terra, mais enfermidade tem. Então é assim, a coisa vai sempre crescendo, né? E nesses últimos dias você vê aí o que está acontecendo no mundo, né? Então... E não dá pra gente julgar, porque às vezes a gente tem esse pré-julgamento, porque alguém está doente, pecou. Não necessariamente, porque nós vemos lá no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 3, aquele cego de nascença. Né? E os próprios discípulos questionaram Jesus, quem tinha pecado, se os pais, se ele mesmo, mas como ele, se ele nasceu cego. E Jesus falou que era para que se manifestasse a glória de Deus. Então Jesus manifestou o seu poder de cura exatamente. Não tem como você apontar uma causa. No caso de Jó. No final é o pecado, no geral, né? No geral é o pecado, mas as mais diversas situações podem estar por trás disso, porque no caso de Jó era uma prova, na verdade, do caráter dele, que Deus já tinha dado testemunho. Então veio toda esse desgaste por parte do inimigo, né, que veio a tentar a trazer certas situações, né, claro, com a permissão de Deus, porque Deus já tinha dado testemunho do caráter dele. E nós vemos também lá em 2 Crônicas 26, 19, que o rei Uzias, ele foi acometido de uma lepra devido à sua desobediência a Deus. Então, a gente precisa avaliar. Exatamente. Né? Em que contexto isso está inserido? Pode ser por uma questão de desobediência e o Senhor está querendo nos moldar ou nos levar à consciência de que precisamos nos corrigir, como disciplina, né? O Deus, ele usa o mal para disciplinar você. Sim. Você vê o apóstolo Paulo, quando ele orou 3 vezes para que saísse aquele espinho na carne, que ele usa esse termo, ninguém sabe o que era, mas era uma coisa ruim, porque espinho na carne é ruim. Quem já teve, eu já tive, sei. Então, ali toda hora te belisca, né? Então, aí ele disse que orou 3 vezes e o Senhor disse para ele, a minha graça te basta. Ou seja, se eu tirar isso aí, eu perdo tu. Ou seja, tu me perde. Tu perde a vida, melhor dizendo. Então, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Né? Então, veja aí que... Aí, o que era essa enfermidade? Ele disse que era um espírito mal, um espírito da parte do diabo, dos demônios que esbofeteava ele. Então, o que é? Foi o próprio Deus que permitiu, esbofeteava. O que é isso? Uma coisa do mal, um espírito mal que esbofeteava. Então, Deus o usa para que você se aplume no caminho, é o que nós já falamos
antes, né? Sim. O segundo subtópico, a Sim. consequência do advento da doença. O pecado corrompeu todas as áreas da natureza humana. Romanos capítulo 3, versículos 9 ao 12. Assim, uma das principais consequências do pecado, bem como do advento das doenças, foi a diminuição do tempo de vida do ser humano. A Bíblia revela que Adão viveu 930 anos, Sete, 912 anos, Enos, 905 anos. A idade de outros importantes personagens bíblicos foi com o tempo diminuindo. Gênesis capítulo 1, versículos 1 ao 32. Ao anunciar o dilúvio para Noé, Deus demarcou o limite da vida humana aos 120 anos. Gênesis capítulo 6, versículo 13, 3 e 13. Segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 5. O Salmo 90 afirma uma expectativa de vida mais curta. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é câncer e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Salmo 90, versículo 10. O fato é que, com o pecado e o advento das doenças, o ser humano teve o tempo de sua vida diminuído. Pois é, aquela coisa, e sempre não é uma regra colocada ali, Deus disse, nesse sentido. E é isso aqui, não, porque aí você vai ver Abraão 175, né? Aí teve outros, José, eu não sei bem as datas aqui, mas José mas parece que é 130, Jacó 130, José 110, é mais ou menos assim. Aí quando você vai ver Moisés, já mais para cá, 120 anos, com saúde, e foi levado pelo Senhor, mas assim. Mas quando você vai ver Davi, depois disso, o maior rei de todos os tempos que adorou a Deus, 73, 70 por aí. Então é complicado, né? Porque tem essa questão do pecado, da desobediência, que a carne, o diabo não perdoa. E se Deus permitir, não tem jeito, porque é aquela coisa, você fica devendo mesmo na carne, ainda que você seja perdoado dos pecados para a salvação, mas a carne fica devendo ali. Então só Jesus mesmo. Então não tem uma regra ali, mas veio sempre diminuindo. Sempre diminuindo. Vamos prosseguir. Terceiro subtópico, a proliferação de doenças. Ao longo da história humana, presenciamos a proliferação de diversas doenças. Basicamente, podemos classificá-las em duas ordens de existências, a física e a mental. De ordem física, temos as doenças cardíacas, a diabetes, o câncer, dentre outras, que ceifam muitas vidas. De ordem mental, temos o Alzheimer, a depressão, que gera suicídio, diversos outros transtornos e demências. Essas e outras doenças afetam muito de nossos irmãos em Cristo, pois os crentes não estão imunes a elas. Infelizmente, muitos incautos são ludibriados com falsas promessas de curas e por isso não procuram ajuda médica e o que poderia ser tratado acaba se agravando. É importante pontuar que a palavra de Deus ensina que o nosso corpo ainda não foi plenamente redimido. Romanos capítulo 8, versículo 23. Por isso não é incompatível orar por cura e também, ao mesmo tempo, buscar auxílio dos médicos. Isso nada tem a ver com falta de fé, mas com zelo de quem é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Isso aí. Não a gente tem que saber que nem em tudo Deus está ali concordando, né? Você tem que se sujeitar aos homens mesmo, até mesmo pela palavra de Deus, né? A gente sabe disso, que é entre nós aqui. Deus está para auxiliar, para ajudar, para salvar, mas é entre nós que nós temos que se virar aqui. Então, usar esse poder de Deus que é distribuído para nós, que é disponibilizado, dentro de uma orientação e tudo, mas nós sobrevivemos entre nós. Eu te ajudo, tu me ajuda, é assim. Então, tanto no natural como também no espiritual.
E aí você não saber, a não ser que Deus te garanta isso, te prometa isso, de uma cura dessa forma e dessa, e você procurar fazer aquilo lá. Então, não tem bem nós não podemos colocar como regra a todos de uma forma só. Mas no final de tudo, obedecer ao Senhor. Essa é a regra, né? Então vamos... Terceiro tópico, Jesus Cristo cura sim. Primeiro subtópico, a cura divina faz parte do plano de Deus. Desde Êxodo capítulo 15, podemos perceber Deus se revelando com poder curador. No deserto, com Israel, ele atuou como o médico do seu povo. A declaração divina, eu sou o Senhor que te sara, Êxodo capítulo 15, versículo 26. Deixa patente o plano de Deus em curar pessoas, trazer alívio em suas doenças e sofrimentos. Esse plano divino fica muito claro no ministério de Jesus, que depois de curar pessoas, teve grande compaixão delas. Mateus capítulo 9, versículo 35 e 36. Certo, eu não vou comentar porque nós não temos tempo mais, mas é isso aí, aqui está bem explicadinho. Segundo subtópico, Jesus cura. O mesmo Senhor que curou nos evangelhos é o mesmo que cura hoje. Ele tem o poder curador. Nosso Senhor é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8. O Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue, de Mateus capítulo 9, versículo 19 ao 22, cura hoje. O Jesus que curou o cego de Jericó, de Marcos capítulo 14, versículo 46 ao 52, cura sim. O Jesus que levantou a filha de Jairo, de Marcos capítulo 5, versículo 35 ao 43, levanta qualquer ser humano de sua enfermidade. O poder de Jesus, por intermédio do Espírito Santo, está presente na vida da Igreja de Cristo para curar toda e qualquer enfermidade. Bem explicadinho, né? Vamos... E não somente esses, mas incontáveis outros milagres de cura durante o ministério de Jesus. Como nós já falamos, é o mais fácil, né? Se o espiritual ele livra do mal, da morte eterna, imagina a morte física. Sim, a morte física está ordenada, Deus ordenou, mas das enfermidades, dos sofrimentos, né? Claro que pode, né? Terceiro subtópico, o que podemos fazer para receber a cura divina? Há alguns princípios bíblicos que devem acompanhar a vida de quem deseja experimentar a cura divina. Na palavra de Deus vemos que é preciso crer que Jesus pode curar, é preciso confiar no poder de Jesus. Mateus capítulo 7, Mateus capítulos 7 ao 12, todos esses capítulos. Também aprendemos na Bíblia que devemos pedir aos líderes da igreja local que orem por nós, ungindo-nos com o azeite. Tiago capítulo 5, versículos 14 ao 16. Não deixemos de perseverar na fé e em oração, pois nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. Lucas capítulo 18, versículos de 1 ao 8. Finalmente, não deixe de procurar auxílio médico, quer para tratamento, quer para confirmar a cura divina recebida, pois quer usando e abençoando os médicos, quer curando de maneira sobrenatural, Cristo cura sim. Exatamente. Seja pelos médicos, sim. Seja, aí eu acrescento esse lado que eu falei no início, seja você se controlando. Às vezes é um controle seu, que precisa você, né? Sim. Buscar sabedoria em Deus e Ele te controlar. Mas eu nunca vi alguém fazer assim. Pois é, mas Deus me disse que é para me fazer dessa forma. Vai ver que a pasta de fígado também não curava câncer, mas curou a perna do rei. Então, é do jeito que Deus quer. Hein? Ele te diz assim, faz assim, e os médicos vão ficar, mas isso aí te curou, Ou te cura, ou te mantém, sem, né? Sim, vamos... A conclusão. Nesta lição estudamos que a obra de Cristo no Calvário nos garante a salvação e a cura divina.
Pelo nome de Jesus, podemos orar uns pelos outros para que haja a experiência de cura divina. O nosso Senhor não mudou, Ele continua o mesmo, por isso devemos nos dirigir a Ele com humildade, fé perseverante, confiando que Ele é poderoso para sarar as enfermidades do seu povo. Jesus Cristo cura sim. Mas é um exemplo também de Paulo dizer para Timóteo não tomar só água pura, mas com vinho. Por causa do problema no estômago que ele tinha. Quer dizer, é uma maneira de você controlar numa rotina diária uma enfermidade. Ah, Deus não quer me curar, mas me deu o entendimento de como eu fazer. É uma obediência, como eu tomo todo dia um comprimido da parte do Senhor. Ele diz, toma água, todo dia, tal hora. Então, assim, Deus faz como Ele quer e nós precisamos obedecer. E às vezes não vai pelo entendimento, pela ciência humana. E às vezes sim, né? E às vezes pela a cura divina mesmo também. Então tem essas maneiras todas, né? Então é isso aí, né? Que Deus abençoe. Estamos aqui encerrando já o nosso programa. Deus venha abençoar grandemente a sua vida, né? E que possa buscar esse entendimento no Senhor para viver conforme a orientação divina. Né? E aí você está fazendo a coisa mais certa que um ser humano pode fazer, buscando no Senhor o entendimento bíblico para que possa tanto cultuar o Senhor como buscar também a salvação, a cura das enfermidades e a como se conduzir neste mundo, né? Mas é isso aí, que Deus abençoe grandemente e até a próxima semana, se Deus assim permitir. Nós estaremos aqui com mais um programa, Jesus a Escola Bíblica, eu estou achando que eu estou no outro programa. A Escola Bíblica na TV também no rádio. Deus abençoe grandemente, fique na paz do Senhor Jesus. Amém.